E como nós já informamos nesta edição, o Congresso Nacional prepara uma CPMI que pode investigar o crime organizado aqui no Brasil. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o senador Eduardo Girão, do Novo, do Podemos. Do Podemos. Novo. É do Novo mesmo? Mudou. Tá vendo, senador? Eu não peguei esse processo aí de troca. Do Novo mesmo, do Ceará. Senador, bem-vindo. Obrigada pela participação mais uma vez. Muito obrigado, Lívia. Eu que agradeço, Daniel, o convite honroso da Jovem Pan, que tem tido uma postura muito independente e importante para a nação nesse momento que a gente vive aí ataques de todas as ordens, né? Inclusive da questão da liberdade de expressão. Agora, senadora, a gente trouxe no início dessa edição a informação que esse requerimento já foi apresentado. Agora se inicia esse processo de coleta de assinaturas e nós tivemos só nesse ano 2 fatos ligados a organizações criminosas que motivaram principalmente esse trabalho que pretende ser iniciado por essa CPMI, que foram esses ataques inicialmente coordenados e organizados de dentro de presídios no Rio Grande do Norte e também esses planos, esse planejamento de atentado contra autoridades, entre elas o ex-juiz atual senador Sérgio Moro. Quais são as expectativas agora em relação à coleta de assinaturas? Como está esse trabalho, esse processo? Lívia, perfeito a sua análise. Foi um momento muito bonito hoje na Câmara dos Deputados. Reunimos dezenas de parlamentares, seja do Senado, seja da Câmara. O senador Sérgio Moro estava conosco, o general Hamilton Mourão, também o astronauta Marcos Pontes, vários parlamentares de diversos partidos, ou seja, o crime organizado está batendo a nossa porta. A porta não é de parlamentar, não, a porta do brasileiro, que vem sofrendo há muito tempo. Nós estamos atrasados com relação a uma comissão mista, tem que ser mista para não ter o apoio do governo, né? Porque aqui no Senado seria muito fácil de domínio dos governistas, e mistas eu acho que vai dar um equilíbrio maior, Câmara e Senado, para que a gente possa entender quem é que está por trás disso, se existe partido político, se existem organizações maiores. Tem vários casos aí que nunca foram desvendados, né? E a CPMI tem poder para quebrar sigilo, tem poder para fazer um trabalho de investigação profunda para libertar o brasileiro que já não consegue mais, de norte a sul, de leste a oeste, muitas vezes entrar no seu bairro sem ter autorização do crime organizado. No meu estado, por exemplo, Lívia e Daniel, você que está nos assistindo na Jovem Pan, no Ceará, que é terra da luz por natureza, foi o primeiro lugar a libertar os escravos. Hoje a gente está vivendo um período de treva, de sombra. Para você ter uma ideia, dezenas de famílias foram expulsas no ano passado de casa pelo crime organizado, da sua própria casa, né? Então, esse poder paralelo cresceu muito e o Estado se acovardou, prefere inversão de valores, por exemplo, como gastou o Estado do Ceará 1 bilhão e 100 milhões de reais com propaganda e publicidade, em vez de investir na polícia, em vez de investir na inteligência, na investigação. Agora, senador, além da investigação desses 2 fatos já bem mencionados pela Lívia, a gente tem observado também de uns anos para cá o crescimento das milícias, né? Que acaba sendo uma derivação das organizações criminosas, mas são grupos paramilitares que se popularizaram especialmente no Rio de Janeiro e que acabam vendendo serviços para comunidades, atuam como o poder paralelo e acabam extorquindo também muitos comerciantes, prática muito usada pela máfia italiana e a máfia ítalo-americana. A CPMI pretende também abarcar esse tipo de modalidade e organizações criminosas que atuam fora do eixo Rio-São Paulo? Perfeito, Daniel. Inclusive, o nosso requerimento, que é do deputado federal Coronel Meira e do senador Stilson Valentim, que é do Rio Grande do Norte, e que está sofrendo esse terror lá, porque isso é terrorismo. Foi um requerimento feito com muito embasamento, inclusive toca também nessa questão de milícias, né? Então a gente precisa realmente entender esse fenômeno, acordar enquanto é tempo, porque, como bem colocou o general Mourão aqui no Senado, ele tem dito que o Brasil não pode
se apropriar daquele fenômeno chamado mexicanização, que você lembra, num passado bem recente, que autoridades lá que enfrentavam a corrupção, o crime, estavam sendo assassinadas. A gente já viu isso aqui também em outros países da América do Sul. No Paraguai, né? inclusive. Então, inclusive, no Paraguai. Paraguai, inclusive, né? Quem gosta de acompanhar aqueles seriados nas plataformas aí, vê a história da Colômbia também, né? Então a gente precisa, no Brasil, não deixar acontecer isso. Nosso povo não merece isso. Nós temos força, poder, e chegou a hora. Nós chegamos no cúmulo. Não foi o senador Sérgio Moro apenas que foi atacado, gente. Vamos combinar, né? Não foi apenas a sua família, que já é muita coisa, são vidas, mas foi a democracia do Brasil, né? As forças institucionais que têm como coibir isso e recebe esse ataque. Então, se a gente não fizer nada, e é essa CPMI que a gente vai recolher as assinaturas, dando um spoiler aqui para vocês, nós já temos em horas que nós demos entrada no requerimento, que foi dada entrada hoje, nós já temos aí praticamente 20 senadores que assinaram. Amanhã nós vamos divulgar a parcial, e a Câmara dos Deputados, o coronel Meira está recolhendo lá, e amanhã teremos notícia. Então, temos que, até o dia 11 de abril, essa é a meta, e a gente conta com a população, quem está nos assistindo, cada vez mais gostando de política, que cobre de forma respeitosa, ordeira, pacífica, os seus representantes, tanto deputados federais como senadores, para assinarem esse requerimento de CPMI até o dia 11. Por que até o dia 11? Porque já está sinalizado pelo presidente do Senado que vai haver uma sessão do Congresso, a primeira sessão do ano. Então, em vez de uma CPMI, que já está praticamente garantida, que é a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, nós precisamos essa nova aqui que demos entrada hoje, para termos duas trabalhando paralelamente para buscar a verdade e a justiça e a paz, principalmente nesse país maravilhoso que é o Brasil. Agora, senador, a gente tem órgãos investigativos se aprofundando nessas apurações em relação à atuação para combater o avanço do crime organizado, e até vou citar, já que o senhor mencionou agora há pouco que a vítima única não é Sérgio Moro, são várias pessoas ameaçadas no caso desse plano do PCC de realização de atentados, e aqui a gente até cita o próprio procurador de Justiça de São Paulo, Lincoln Gaquia, que também foi ameaçado, também estava entre esses alvos do crime organizado. Estou citando isso para lembrar que o Ministério Público de São Paulo segue fazendo essas investigações há anos. E lembro, inclusive, que ontem a própria Justiça negou um pedido que foi feito pelo Ministério Público Federal para que essas investigações que envolvem esse caso Sérgio Moro fossem arquivadas, porque, segundo os argumentos do MPF, do procurador, se não há um crime concretizado, não há por que se aprofundar nessas investigações, mas a Justiça negou esse pedido de arquivamento. De que forma, levando-se em consideração que há um trabalho já investigativo de órgãos criados para tal, por que é importante o Legislativo também se debruçar sobre esse trabalho de investigação? Primeiro, porque é um ataque à democracia, às instituições, ela transcende pessoas. O que está em risco é a paz social no Brasil, é a segurança nacional, no ponto de vista desses episódios tristes que têm acontecido no Brasil, e como você bem colocou, Lívia, não de hoje, né? Então, o que a gente percebe, hoje mesmo eu usei uma frase, lá no lançamento dessa CPMI do crime organizado, eu disse o seguinte, na verdade é uma frase do Edmund Burke, um grande estadista irlandês, que ele diz assim: o mal só triunfa quando os bons cruzam os braços, né? Então tem gente boa em todas as instituições, você não tem dúvida, e eu vou além, é a maioria de pessoas boas que estão em todas as instituições, mas os bons muitas vezes são tímidos, e aquela minoria que é barulhenta. Aqui no Congresso Nacional, com a renovação que nós estamos tendo a cada eleição, porque o brasileiro está gostando de política,
já temos mais parlamentares conscientes disso, né? Então, eu acho que é como aquela CPMI do dia 8 de janeiro, se estava numa dúvida, vai fazer CPI ou CPMI? Tem que ser CPMI, porque as duas casas foram depredadas com vândalos, foram agredidas. Então, por que só uma vai fazer? Então, eu vejo que o Legislativo tem essa força, esse poder. Nós fomos eleitos diretamente pelo povo, né? Então, é uma resposta que nós precisamos dar à sociedade, porque ninguém aguenta mais. Como você colocou, Daniel, há pouco tempo, o comércio, comerciantes, pequenos empreendedores pagando pedágio por crime organizado. A gente está vendo no Nordeste isso acontecer a 3x4. Aí vem o presidente da República do Brasil, Lula, e dá uma declaração daquela estapafúrdia, dizendo que é uma armação do Sérgio Moro, né? Quer dizer, desacreditando a Polícia Federal, que é uma das entidades mais respeitadas pelo povo brasileiro, desautorizando os seus ministros, e o exemplo tem que vir de cima. Infelizmente, com esse presidente, a gente não tem esse exemplo e temos que buscar outros para fazermos o nosso trabalho. Pois bem, acabamos de conversar com o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, falando sobre esse processo de instalação dessas articulações para a abertura de uma CPMI para investigar a atuação e o combate a esse crime organizado no Brasil. Senador, obrigada mais uma vez, como sempre, pela participação, pelos esclarecimentos. Boa noite e volte sempre. Boa noite, parabéns pelo trabalho, Lívia, Daniel, todos que estão nos assistindo. Vamos, de forma serena, tranquila, cobrar dos nossos representantes que eles assinem essa CPMI também para investigar as facções criminosas que estão tomando conta de boa parte do Brasil. Muita paz. Obrigado, senador. Boa sorte.